Vou passar a ideia aqui do conversor AD então, né? Imagina o seguinte problema, né? A gente tem aqui uma... Sei, cara, pode ser uma linha de freio, né? Então a gente quer medir a pressão que está nessa linha de freio, né? Que cruza aqui. Só que, e usando, por exemplo, um Arduino, né? Um microcontrolador, um computador, o que seja, né? Então, vou desenhar aqui o... Vou chamar aqui de CPU, né? Mas aí qual que é o problema, né? Ele não consegue injetar essa pressão na CPU de forma direta, né? O fluido do freio, né? A gente precisa converter isso para algum tipo de sinal que faça sentido para a CPU, né? Então, aqui a gente vai ter um transdutor. O que é um transdutor? Ele vai transformar esse sinal de pressão que roda aqui, que vamos dizer que vai de 0 a 300 PSI. Então aqui entra a pressão e aqui a gente vai dizer que sai um sinal elétrico, que é um sinal de tensão, né? E linear em relação a essa pressão. Então, por exemplo, aqui vamos dizer que a gente tem tensão em volts e aqui pressão, né? Então, aqui 0, aqui 300 PSI e aqui a gente vai dizer, vamos lá, 1 volt para simplificar. Então, quanto maior for a pressão nessa linha aqui, maior vai crescendo essa tensão, né? Então, a partir disso, a gente consegue pegar esse sinal de tensão e colocar dentro de um microcontrolador, né, uma CPU, que vai receber esses dados, né? Essa aqui é a primeira parte principal, assim. Então, tem algo físico que você quer medir, pode ser pressão, pode ser temperatura, pode ser nível, distância, qualquer coisa, né? Todas essas propriedades, essa parte física, ela tem que passar por um transdutor, né? Transdutor, que normalmente são sensores, né? Você vai ter um sensor de pressão, sensor de luz, sensor de distância, sensor de alguma coisa, né? Então, na verdade, sensores eles transformam uma grandeza em outra, né? E para esse exemplo aqui, nosso transdutor pega essa pressão que varia de 0 a 300 PSI para tensão, né? Então, conforme aumenta a pressão, aumenta a tensão que chega aqui, né? Vamos dizer que isso aqui aí varia de 0 a 1 volt. Essa é a primeira parte. E aí o que tem depois, né? Como é que isso funciona aqui dentro dessa caixa? Então, de novo, aqui a gente tem o sinal entrando. Mas aí como é que a gente mede a tensão? Como é que a gente sabe qual que é o valor que está entrando? Então, dentro aqui a gente vai ter um módulo que é o chamado conversor AD, muito comum em microcontroladores e coisas do tipo, né? O que ele faz, né? O conversor AD chama-se conversor de analógico para digital. Então o que acontece? O que a gente tem entrando aqui é um sinal analógico, ele é contínuo, né? Ele tem infinitos pontos aqui que podem estar entre 0 e 1 volt, mas a gente não consegue, a nível de controlador, de processador, trabalhar com esses infinitos números. Então a gente precisa fazer a amostragem desse sinal, né? Então o que acontece? Esse conversor AD ele vai ter uma resolução. Normalmente você vê aí 10 bits, 12 bits, 8 bits, às vezes é mais, 32, 16, né? Então o que são esses bits? Esses bits são a quantidade de pontos que a gente consegue pegar desse sinal, né? Então, quanto maior for o número de bits, mais pontos a gente tem para mostrar esse sinal, né? Então, se a gente tivesse um número infinito de bits, a gente chegaria nesse sinal contínuo, né? E quanto menor o número de bits, é claro, mais
mais grosseiro fica o nosso sinal, né? A gente tem menos resolução. O que isso significa na prática, né? Deixa eu apagar aqui que fica melhor de mostrar. O que isso significa na prática, né? Vamos começar pelo bem simples, dizer que nosso AD tem uma resolução aqui de 2 bits, né? Então, na verdade, 1 bit, o mais simples possível, né? 1 bit. Então, a gente tem aqui um sinal de nosso transdutor, né? Que ele vai variar aqui a pressão, aqui a tensão, né? Então, aqui é 0, aqui é 300 PSI, e aqui é 1 volt, né? Então, nesse caso aqui, a nossa entrada máxima do AD vai variar de 0 até 1 volt, né? E isso vai representar essa variação de pressão de 0 a 300 PSI. Se a gente tiver 1 bit de resolução, a gente só vai ter duas possibilidades, né? Ou isso vai ser 0, ou vai ser 1, né? A gente não tem como formar mais valores apenas com 1 bit. Então, o que isso vai significar? Que até, deixa eu desenhar aqui do lado, para o nosso microcontrolador, com 1 bit de resolução, a gente só vai poder ler 2 valores. Então, até certo ponto a gente vai ler 0, e até outro ponto a gente vai ler os 300 PSI, né? Por quê? Porque a gente não tem mais resolução, a gente só tem 1 bit, né? Então, essa curva aqui fica um pouquinho torto. Esse aqui. Essa curva ela vai ter que ser, não digo transformada, mas ela não vai ser exatamente uma representação 100% verídica desse sinal, né? Percebam que aqui a gente tem um erro, né? Esse aqui é chamado erro de quantização. Mas vamos testar, por exemplo, agora com 2 bits para a gente ver a diferença, né? Então agora o caso aqui com 2 bits. Então a gente vem aqui. Então com 2 bits agora a gente já tem mais possibilidades, né? A gente tem 00, 01, 10 e 11, né? Então são 4 opções que a gente consegue com 1 bit e agora nosso sinal vai ficando assim, ó. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4 valores possíveis de AD que a gente vai ler. Então percebam que conforme a gente vai aumentando o número de bits, esse erro da curva real de pressão, que seria essa pontilhada, vai ficando menor, né? Então, conforme a gente tiver mais bits, 16, 32, enfim, esses degraus vão ficando cada vez menores, né? Então, por isso que quanto maior for a resolução do conversor AD, mais pontos e mais, vamos dizer, mais próximo da curva real ele se aproxima. E aí um negócio importante é como calcular essa resolução, né? Então, por exemplo, a gente pode ver o caso aqui onde a gente tem 2 bits, né? Então, 2 na 2 são 4 possibilidades, né? Que é o que a gente tem aqui. Então, a resolução que a gente tem aqui, levando em consideração o nosso problema original, né? Que a pressão poderia variar de 0 a 300 dentro dessa faixa, a gente vai ter que aqui a resolução vai ser 300,
dividido por 4 menos 1, né? Esse menos 1 aqui é importante para uma questão mais computacional, né? Já que dentro do microcontrolador, quando a gente tiver essas 4 opções, ela vai variar de 0 até 3, né? Então, 0, 1, 2 e 3, né? Essas vão ser as 4 entradas possíveis do conversor AD, né? Então, como 0 conta, a gente bota um menos 1 aqui. E aí a gente vai ter 100 PSI por bit, né? E é o que faz sentido. Por quê? Se a gente fizer uma leitura agora no nosso conversor AD, né? Lembrando que ele pode variar com 2 bits, ele pode receber as seguintes leituras, né? 0, 1, 2 ou 3. Se eu ler 1 no conversor AD, significa que a gente vai estar lendo 100 PSI. Então, seria nessa posição aqui, né? Então, cada degrau desses aqui, a resolução é justamente isso aqui, ó. Resolução. É o quão grande é esse degrau. E percebam que quanto maior o número de bits, menor fica a resolução, né? O que nos traz uma precisão maior. Então, cada escadinha aqui, nesse caso, tem 100 PSI. Então, quando lê 0 é 0, 1 é 100 PSI, 2, 200, 3, 300 PSI, né? Que é o teto, né? O 3, como é o valor máximo, ele tem que representar aí os 300 PSI. Então, isso já dá menos uma pincelada aí de como é que isso funciona. E esse valor aí de conversor AD, isso a gente já está falando de uma implementação dentro de microcontrolador, né? Porque vou representar só de novo aqui aquele diagrama inicial, né? A gente tem aqui uma linha de pressão, né? Vou botar aqui P. Aí dessa linha a gente tem um transdutor, não lembro qual que é a simbologia. Então entra pressão aqui sai tensão, né, em volts. E aí passa por um conversor AD, onde isso aqui pode estar ou não dentro aí de um controlador, né, uma unidade microcontrolada. E aí o que o controlador principal tem são aqueles valores de 0 a 3, por exemplo, no caso de 2 bits, né? Então, ou, por exemplo, de 10 bits vão ser valores de 0 a 1023. Então, são esse número, esse resultado do conversor AD que vai estar disponível dentro do microcontrolador, né? Então, a gente tem que usar isso para calcular quanto que é a pressão, né? Baseado aí nessa matemáticazinha aí que eu mostrei antes, né? É bem louco e muito interessante.